Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Dona Beth. Bom dia, professora Thay. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, você aí de casa. Que Deus esteja conosco hoje. Amém. E nós estamos começando o quê? Uma semana, né? Então, uma feliz semana, né? Uma feliz semana para você aí de casa que tem nos acompanhado. E eu sei que o Senhor tem tantas coisas para fazer na nossa vida essa semana, né? É desconhecido para nós, mas nós podemos nos apegar nas promessas do Senhor, né? E eu sei que ela vai se concretizar na nossa e na vida daqueles que têm acompanhado aqui e têm se apegado no Senhor Jesus Cristo também. Amém. E para começar esse dia melhor ainda, porque nós temos a presença do Senhor Jesus, nós vamos fazer o quê? Uma oração, né? E eu convido você a participar também dessa oração junto conosco. Então vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e eterna é a Tua misericórdia, Pai. E mais uma vez ela nos despertou, Pai. Que o Senhor possa cumprir a Tua vontade na nossa vida, os Teus planos, ó Pai. Que o Senhor possa nos moldar, nos transformar e sermos tão semelhantes ao Senhor, Pai. Que possamos alcançar outras pessoas com esse amor, Pai, que difunde todas as coisas, Pai. Colocamos a nossa vida hoje e todos os dias em Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer por nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 E agora chegou um momento também muito especial. E qual é esse momento, Dona Beth? Amém. Que bom é louvar o Senhor. Realmente enche o nosso coração, né? E agora nós vamos também para outra parte do nosso estudo, do nosso culto, muito especial, que agora é recapitulação do nosso verso. E o nosso verso está lá em Efésios 4:32. E no 3 nós vamos recapitulá-lo. 1, 2, 3. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32.
Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Amém. Que realmente isso possa acontecer na nossa vida, né? Perdoar o outro, como o Senhor também nos compadece a nós. E agora que você possa ficar com o nosso estudo, e mais do que os louvores, e mais do que as recapitulações do verso, a palavra possa encher o seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Amém. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado. Que Deus nos abençoe nesse dia do Senhor. Que seja uma bênção muito grande, os momentos especiais que passamos na presença do Senhor, envolvidos pelas coisas grandiosas que Ele quer nos dar a cada sábado. O estudo de hoje, que estudamos nessa madrugada, tem uma conotação tremenda para tudo aquilo que o cristão adventista, que o servo do Senhor tem que aprender nesta terra, nascer de novo. O estudo prévio da Bíblia nos indica um momento glorioso que o Senhor Deus mostra em Isaías capítulo 60. Eu queria lhe pedir que, por favor, abrisse a sua Bíblia primeiro em Isaías capítulo 60, para que eu pudesse, pela graça e poder de Deus, junto com você que está em casa, mostrar um detalhe interessante que o Senhor Deus gostaria que seu povo na terra soubesse. Todos com sua Bíblia, então, por favor, fazendo uso dela agora, Isaías 60. Na verdade, vamos tentar ler numa outra ordem o início de Isaías 60. Numa outra ordem. Ao invés do capítulo 1, 2 e 3, eu vou pedir para você que leia, por favor, a partir de verso 2, ao invés de verso 1. Diz o seguinte no verso 2: As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e assim a sua glória se vê sobre ti. Agora o verso 3. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor que te nasceu. Agora o verso 1. Portanto, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você acredita nesta verdade? De que enquanto a terra está em escuridão, uma luz do céu incidirá sobre você e as pessoas caminharão pela luz que você vai refletindo? Sim ou não? Veja, todos nós estamos guiando alguém. Todos nós estamos de alguma forma, com nossas atitudes, com nossa maneira de enfrentar a vida, guiando outros, ou para o céu ou para o inferno. Nossa atitude nunca é para nós mesmos. A luz que incide sobre nós sempre estará ajudando a guiar outras pessoas, conduzindo outras pessoas. E o Senhor Deus fez uma promessa aqui para o povo de Israel, para o povo do Senhor, dizendo que a luz do céu incidiria sobre eles, que então eles, cheios dessa luz, guiariam até os reis da terra. Você acredita nisso? Você sabe o que o mundo mais precisa? O que você tem de sobra. Qual é a maior necessidade do mundo? O que sobeja na sua vida. Ah, se nós tivéssemos a visão do que é que temos. Ah, se tivéssemos a noção de quem é que passa todos os dias pela nossa história. Você tem ideia do que é que você recebe todos os dias? Na verdade, querido irmão que está em casa, esse ano bíblico deveria ser escutado por bilhares e trilhares de pessoas. Você deveria mandar isso para o planeta inteiro. Você deveria gastar horas mandando isso para as pessoas. Por quê? Porque é a gema pura da palavra de Deus e é disso que o mundo precisa. Alguém percebeu isso no passado. Você se lembra que estudamos ontem que Jesus havia entrado no templo e feito a limpeza do templo? Lembra deste momento? Então Jesus entrou ali, fez este momento especial, trabalhou ali naquele momento, limpando e purificando o templo, que na verdade era uma representação da purificação do templo da alma, não era isso? Então, que importante este momento especial do trabalho de Jesus. Ele diz, tirai daqui, estas coisas daqui, não façais da minha casa uma casa de venda, disse o Senhor Jesus em São João 2, verso 16.
E então Jesus ficava ali entre os pobres e os curava, permaneceu ali. Foi nesta situação que os fariseus voltaram daquela fuga pelo medo do seu pecado. Vocês sabiam que eles fugiram por causa disso? Porque Jesus, embora estivesse firme na sua posição, estava cheio de amor. Porque algumas pessoas, até as criancinhas, vieram correndo para ele. Eu quero que você pense sobre isso. Mas o pecado que eles carregavam fez com que eles tivessem medo e fugissem. Então lá longe eles voltaram. E ao voltar encontraram Jesus curando pessoas, falando com os pobres, animando-os. Agora imagine a cena. Aquilo era uma representação da parte mais importante, dizendo para nós uma coisa tremenda. O Senhor Jesus não está mais e nem existe mais templo nesta terra. É uma representação do que Ele quer fazer agora no céu. Abra bem seu ouvido, você que está em casa. Jesus agora está no lugar santíssimo do santuário celestial, de onde Ele manda seu resplendor para seu povo, sua glória para seu povo, sua bênção tremenda para que este povo possa resplandecer diante dos outros. Jesus está limpando o santuário do céu, os nossos pecados sobem e sujam o céu, mas o Senhor Deus precisa purificar o santuário celeste, o templo que existe lá. Enquanto isso, também é limpo o templo da terra, a limpeza no templo desta terra, do santuário desta terra. Ao sair dali, algo aconteceu. Eu preciso comentar com você. Havia um homem entre os judeus, que era um homem que tinha visto e presenciado este momento em que Jesus estava purificando o templo. E era um homem também que havia escutado as pregações de João Batista. Às vezes nós pensamos que a conversão acontece no momento. Não é. A conversão acontece passo a passo. A verdade do Senhor vai penetrando no coração como espada afiada e vai fazendo separação de juntas e medulas. E é isso que o trabalho de Deus faz. Um pouquinho hoje, outro pouco amanhã. Esse homem tinha ouvido e ele estava com o coração cheio e ele começou a estudar as Escrituras. E ao estudar as mensagens da verdade, ao buscar as mensagens da verdade nos rolos daquela época, ele falou: este homem é o Messias. E ele estava convencido disso. E no momento em que os fariseus quiseram e voltaram dali, daquele momento de encontrar Jesus, disseram: precisamos matar este homem. Gente, eu fico pensando o que leva pessoas envolvidas com a religião, envolvidas com o sacerdócio, envolvidas com a direção do povo do Senhor, ter a coragem de dizer que vai matar outra. O que leva alguém a ter essa coragem de dizer: vou matar você? Você sabia que alguns têm vontade que o outro morra para que ele fique bem? Sabia ou não? Que vontade que fulano morra. Puxa, podia até morrer. Sabia disso? É diferente do que aqueles homens pensavam a respeito de Jesus. Aliás, eles estavam jogando fora e querendo que morresse a única salvação que eles tinham. Eles não tinham visão, não tinham noção, não tinham profundidade, não tinham condições de entender o que eles estavam deixando escoar pelas suas mãos. O que eles estavam deixando, estavam perdendo. Eles não tinham essa impressão. Mas Nicodemos não. Nicodemos, na hora em que eles disseram: gente, isso é sério, esse homem... Ele chegou e disse o seguinte: calma, moderação. Ele era um homem rico, de uma capacidade tremenda. Ele tinha características muito interessantes. Nicodemos então saiu dali com a desculpa de que: olha, eu vou procurá-lo, vou conversar com ele, mas eu não vou deixar ninguém ver, porque na verdade outros poderão seguir meu exemplo. Então eu vou lá, eu vou conversar com ele. Procurou Jesus aonde? Que ele sabia que Jesus tinha um lugar de refúgio. Vocês sabem qual era o lugar de refúgio de Jesus? Hoje, no estudo de ontem, eu perguntei para vocês aonde Jesus ficava quando ele não tinha uma casa. Porque ele não tinha uma casa. No place to lay my head. Ele não tinha onde colocar sua cabeça. Por que ele não tinha? Porque ele era o filho do homem. Existe algum lugar pronto o suficiente para que caiba Jesus? Existe algum lugar que é suficientemente bom para que Jesus pudesse entrar lá e ficar ali? Jesus subiu no Monte das Oliveiras.
E por algum motivo Nicodemos sabia que era o lugar de refúgio de Jesus. E para lá ele se dirigiu e encontrou Jesus no Monte das Oliveiras. E então de noite começou a chegar para Jesus com elogios. Você sabe que coisa interessante, né? Uma pessoa, quando não é muito honesta, ela se achega às outras pessoas, não com alguma coisa interessante, mas com alguma coisa que esteja interessante para a pessoa. Começou a compreender e a falar a respeito de Jesus. Oh, Rabi, como grande mestre, não o reconheceu como servo de Deus, mas Jesus, que lhe conhecia todas as intenções, olhou bem fundo nos olhos dele e então fez a seguinte declaração. Eu fico pasma de ver como Jesus é direto. Jesus não enrola ninguém, viu? Quando ele é trabalhado ou trazido diante de Jesus alguma situação que não é aquilo que realmente deveria acontecer, Jesus é rápido em dizer a seguinte frase, olha isso daqui. Em vez de agradecer a saudação, chamado de Rabi, nossa, uma coisa importante, Jesus fixou os olhos no visitante como se lhe estivesse lendo o coração. Em sua infinita sabedoria, viu diante de si o indagador da verdade. Como assim? Ele, ao olhar para Nicodemos, falou, esse homem, ele está dando uma disfarçada, mas ele é um bom indagador da verdade. Sabia o objetivo de sua visita e no desejo de aprofundar a convicção já existente no espírito do ouvinte, foi diretamente ao ponto. Qual ponto? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu queria que você pensasse nessa frase. O Senhor Jesus dizendo, na verdade, quando ele falava na verdade, repetia, era algo muito importante. Na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu preciso te fazer uma pergunta. Você já nasceu de novo? Você quer ver o reino de Deus? A razão pela qual você está escutando este sermão, está escutando esse ano bíblico, a razão pela qual você está sentado hoje aqui na igreja é essa. Você quer ver o reino de Deus? Sim ou não? O Senhor Jesus disse que existe uma razão pela qual você não entra lá entre tantas, mas esta é a principal. Ele diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E isso me leva a pensar demais. Meu coração se apressa em perguntar para Deus, Senhor, quais são as características do que eu preciso? Abra seus ouvidos. No livro, capítulo 17, o desejado de todas as nações. O Senhor Deus diz aqui algo tremendo. Por favor, em nome do Filho de Deus, eu lhe peço que você não permita que o orgulho ou o farisaísmo, alguma outra coisa impeça, como impediu por alguns momentos Nicodemos, como impediu os fariseus, como impediu aqueles homens de entenderem como é essa regeneração espiritual. Abre seu ouvido. Nicodemos fora ter com o Senhor, acha esse parágrafo, por favor. Nicodemos fora ter com o Senhor, pensando em entrar com ele em discussão, mas Jesus lhe expôs os princípios fundamentais da verdade. Disse a Nicodemos, não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas do quê? De regeneração espiritual. Irmãos, em nome de Jesus, quer ver uma característica que mostra se você nasceu de novo? Está aqui nesse parágrafo. Olha a característica que mostra se alguém nasceu de novo. Presta atenção. Em nome de Jesus eu imploro que agora nenhuma pessoa olhe para lado nenhum, nem faça absolutamente nada. Este é um momento muito especial. Não permita que o diabo lhe roube este momento. Não permita, não durma, não cochile, nada. Observe isso aqui agora. Olha o que ele disse que era o princípio da regeneração espiritual. Ó, não necessitais satisfazer tua curiosidade, mas precisas ter um novo coração. É necessário que recebas nova vida de cima, antes de ser possível apreciar as coisas celestiais. Quem não aprecia as coisas celestiais ainda não nasceu de novo. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Não sou eu, é o livrão, né? Quem não aprecia as coisas celestiais não nasceu de novo. Você sente prazer em ler a palavra, em estudar a Bíblia, em querer servi-lo? Vou contar uma coisa a você que está em casa e a você que está aqui, é um pedacinho da minha vida que eu vou abrir para vocês.
eu sou uma mulher que já tive muitas perdas. Louvado seja o nome de Deus, porque já tive também muitas vitórias. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Mas uma das grandes perdas que eu tive foi a minha família. Eu havia perdido tudo que tinha, tudo, sem absolutamente nada que sobrasse, absolutamente nada, só o documento na mão. Casa, esposo, filhos, tudo que tinha eu perdi. E eu me lembro que eu estava numa situação muito terrível, eu morava no porão de um dos colégios adventistas, porque foi o que sobrou de espaço naquela ocasião. Então eu fui morar no porão do colégio, do IAE, antigo IAE, quando eu pedi uma oportunidade para começar a trabalhar. E eu fui trabalhar então naquele local. E eu me lembro que eu me joguei aos pés do Senhor, implorando que Ele me recebesse, que Ele me ajudasse, que me desse alguma outra chance na vida, que alguma outra coisa o Senhor Deus me concedesse. E naquela ocasião o Senhor Deus me deu algo que eu precisava muito e que foi a solução da minha história. Irmãos, eu pedi a Deus para gostar de ler a Bíblia, porque embora fosse adventista a vida toda, eu tinha uma repulsa de ler a palavra de Deus, cansaço de lê-la. Era isso para mim um fardo, cansativo e difícil. No entanto, eu comecei a orar e ficava orando até que eu sentisse prazer em olhar para a Bíblia e vontade de lê-la. Foi então que o Senhor Deus começou a dar para mim aquilo que foi a parte principal da minha história e a solução da minha vida. Eu senti uma vontade tão grande de ler a palavra de Deus, um desejo tão grande de buscá-lo. Eu cuidava naquela época, era recepcionista do Centro de Línguas lá no colégio, né? E também era a última pessoa que saía do Centro de Línguas, porque o Centro de Línguas fechava às 10 horas da noite, e eu telefonava para o rapaz que cuidava dos cães, para que ele guardasse os cães, fechasse os cães, e então eu poderia descer para dentro do dormitório das moças, quando ele então fechava. Mas eu ficava orando a Deus, olha o que eu vou te dizer, que aparecesse menos pessoas para que eu pudesse ter tempo de ler a Bíblia. Eu ficava ali lendo todo segundo que tinha. Era uma sede, era uma vontade tão grande, tão grande, tão grande. E no momento que eu descia, que eu sabia que eu ia ter que ir com luzes apagadas, não podia mais acender luz alguma, eu sabia que eu ia ficar esperando o dia nascer para poder ler a Bíblia de novo. Que alegria que eu sentia por ler a Bíblia. Mas isso foi preciso vir de cima. Não era natural de mim. Veio do Senhor. O Senhor deu prazer nas coisas celestiais. Prazer nas coisas celestiais. Como isso é possível? Você renovando todos os dias, pedindo, Senhor, eu preciso disso. Eu quero. Senhor, em nome de Jesus. E coloque, plante, trabalhe em mim para que eu tenha vontade de buscar as coisas de cima. Qual é a prova de que você nasceu de novo? Você tem prazer nas coisas celestes ou você combate contra elas? Você diz, não quero, não é isto. Não, isto não é tão assim. Que triste, não é? Antes que se verifique essa mudança, tornando novas todas as coisas, nenhum salvador proveito terá para ti o discutir comigo, diz Jesus. Minha autoridade ou mesmo minha missão, disse a ele. Antes que você entenda, antes que você receba a vida de cima, você não vai conseguir conversar comigo sobre minha missão. Uau, sério isso, não é? E Nicodemos ficou ali, olhando para Jesus nascer de novo, então eu vou entrar no ventre da minha mãe? É possível um homem velho, porque ele era já velho, entrar no ventre de sua mãe? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. O que Nicodemos não entendia é que a fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. A fonte tem que ser renovada para que o correr da água da vida permaneça pura. Você entende a seriedade disso? Esse é o momento principal. Agora olha, aquele que se esforça para alcançar o céu em suas próprias obras, como observador da lei, está tentando o impossível. Como assim? Tentando por suas próprias forças. Eu vou vencer, vou guardar essa lei. Está fazendo algo impossível, que era o que ele, como grande fariseu, fazia, Nicodemos. Não há segurança para uma pessoa que tem a religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoria da antiga. Gente, abre os ouvidos. A vida cristã não é uma modificação ou uma melhoria da antiga. Não é uma maquiagem que você coloca nela. Ela não se torna bonitinha por fora só. Olha o que é. A vida cristã não é uma modificação ou melhoria da antiga, mas uma transformação da natureza.
uma transformação da natureza, transformação de quem você é. Olha bem, te assusta agora. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só pode ser efetuada mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. E como é que você sabe que o Espírito Santo chegou? Olha só, não existe conversão repentina. Lembra que eu comentei isso? Foi assim com Nicodemos. Foi devagarinho, passo a passo, até a hora em que ele correu aos pés de Jesus. De repente, ao chegar o Espírito com o mais direto apelo, a pessoa entrega-se alegremente a Jesus. Isto é chamado por muitos como uma conversão repentina. No entanto, o resultado de longo processo de conquista efetuado pelo Espírito de Deus, processo paciente e prolongado do céu para a terra. Como assim? Um paciente e prolongado esforço de Deus para com toda a alma e pessoa nesta terra. Nenhuma pessoa se converte, aliás, até o arrependimento, não sei se você sabe. Você sabia disso? Que até o arrependimento é Deus que dá? Quantos de vocês sabiam disso? Nenhuma pessoa recebe eu me arrependo. Até isso você tem que dizer, Senhor, me ajuda a me arrepender. Senhor, coloca arrependimento em mim. Coloca o gosto puro pelas coisas do céu. Me dá vontade de me arrepender. Agora veja, Jesus chegou para Nicodemos e falou claramente, Nicodemos, você não é convertido. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse. Você sabe por que foi que Nicodemos não ficou bravo? Eu fiquei impressionado aqui com uma coisa, ó. Não obstante, Cristo falava com tom solene e solene dignidade. E tanto o olhar como a inflexão da voz exprimia tão sincero amor que Nicodemos não se ofendeu ao compreender sua humilhante condição. Quer dizer que a nossa maneira de falar pode mudar o jeito da pessoa entender? Sim ou não? Sim. Isso me faz ficar muito impressionada. E então Jesus continuou, viu que ele tinha sede, trabalhou um pouco mais. Com o quê? Abre a sua Bíblia correndo que eu vou te mostrar um negócio. Uma das partes mais importantes da Bíblia, mais importantes de toda a luta de São João, capítulo 3, que Jesus então ao falar, trouxe uma importante, tremenda parte do trabalho de Deus para Nicodemos. Observe porque isso é para nós agora. Abra a sua Bíblia correndinho, em João capítulo 3, por favor. Olha o que Jesus fez quando viu que ele estava com o coração aberto, que não tinha se ressentido com as palavras de Cristo, que não tinha ficado bravinho, que não tinha ficado chateado. Olha só. São João, capítulo 3, verso 14. Então Jesus disse, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o sábado seja levantado. Eu estou vendo algumas cabecinhas fazerem assim para mim, não é? Não é isso que está escrito? Tá bom, então vamos lá, vamos ler de novo. Verso 14. Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que a alimentação natural seja levantada. Também não está escrito assim? Não. Mas essas coisas não são importantes? Foi o próprio Jesus que ensinou na alimentação natural? Jesus também ensinou sobre o sábado? Tá, então vamos ler de novo. Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que as roupas corretas e decentes sejam levantadas? Não? Aí as pessoas que gostam de vestir uma roupa errada devem nessa hora dizer, muito bem, Maísa, não é isso que é o mais importante. Peraí, quem foi que inventou que se tem que vestir roupa decente? Foi o próprio Jesus, sim ou não? Sim, foi o próprio Jesus. Mas por que não é isso que tem que ser levantado? Porque isso não é o centro, isso é o resultado. O que é o centro? Leia o texto. Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, como a gente sabe que o Filho do Homem foi levantado? Quando há o resultado do Filho do Homem ser levantado. Quando há o resultado do Filho do Homem ser levantado, as roupas mudam, a comida muda. Olha uma prova tremenda.
Porque foi a natureza que foi mudada, Nicodemos. Foi a natureza que foi transformada. Você já não quer mais vestir-se como o mundo porque você não é do mundo. Você não quer mais comer como o mundo porque você não é do mundo. Você não quer mais viver como o mundo, você não é do mundo. Você tem sua natureza como a natureza de Cristo. Foi isso que Deus estava dizendo a Nicodemos. Agora, o texto mais importante do programa, vai lá. São João 3, todinho, ó. Verso 13. Para que todo aquele que nele crê... O que diz aí? Estou lendo o verso 15. 3, verso 15. Para que todo aquele que nele crê... Não pereça. Mas tem o quê? A vida eterna. Tá bom, aí vem o texto que todo mundo conhece, o verso 16. Porque, vamos lá, juntos. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas... Olha para cá, olha para cá. Por estes 2 textos, Nicodemos, você entendeu que você vai ter a vida eterna ou já tem a vida eterna? Nicodemos, você tem que saber responder, Nicodemos. Você é doutor da lei. Você está vivendo nos últimos dias. A glória do Senhor incide sobre você, como diz em Isaías 60. Deveríamos responder como coro. Já tenho a vida eterna. Você quer uma prova disso? Quem foi que escreveu o livro de São João? Quem foi? João, claro. Não João Batista, né? João discípulo. Vamos perguntar para João se nós temos a vida eterna ou se vamos ter a vida eterna. Por favor, vai em 1 João. Coloca um papelzinho aqui, ó. Em João 3, e vai lá para 1 João. Você que está em casa, me siga nessa informação, não só me ouça. Pega a sua Bíblia. Faça desses momentos do estudo da Palavra de Deus uma oportunidade de amar a Bíblia, de aprender a gostar da Bíblia. 1 João capítulo 5. Vamos perguntar a João, o apóstolo, se nós temos a vida eterna ou se ainda vamos ter. Algumas pessoas dizem assim, olha, quando Jesus voltar, nós vamos ganhar a vida eterna. Vamos ver se isso é verdade. 1 João capítulo 5, verso 11 em diante, João responde. Olha o que diz aqui. E o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho? Tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Você tem a vida eterna ou não? Sim. Sim, irmão, você que está em casa, louve ao Senhor, aleluia, nós temos a vida eterna. Quando Jesus veio, presta atenção, se colocou no lugar de Adão, quando houve a troca da morte eterna pela vida eterna, o Senhor Deus estava dando um pacote inteiro. Ele não estava só morrendo no seu lugar, Ele estava dando a vida eterna dele para quem? Para você, para mim. Abre bem seu ouvido agora. Eu estou vendo algumas carinhas bem assim para mim. Pois eu quero dizer para você que é isso mesmo. Você já tem a vida eterna. Aliás, para quem se entregou a Jesus, a eternidade já começou. Alguns não vão nem morrer. Sim ou não? Sim. Agora te assuste. Seu problema não é ter a vida eterna, porque você já tem. Seu problema é perder a vida eterna. Você já ganhou. Você só pode agora perder. E se perde como? Vivendo não como salvo, vivendo como perdido. A pessoa que recebeu a vida eterna não pode viver como perdido. Entendeu, Paula? O que faz você mostrar diante do universo se você está querendo continuar com vida eterna, se esse presente lhe pertence? É o jeito que você vive, o que você escolhe. Existe vida de perdido e vida de salvo. Você é salvo ou você é perdido? Então viva como salvo. Não viva a vida decadente de perdidos. Por isso, aí é que entram as obras. Aí é que entram as obras. Obras não entram na salvação. Jesus não te consultou para te salvar. Ele te salvou, Ele deu a vida eterna. Você perdeu, estou dando de novo. Cabe a você não perdê-la novamente. Na verdade, todos nós estamos na condição de Adão. Não perca a vida eterna. A condição de Adão antes do pecado, você está nela. Por quê? Porque você já tem o que ele tinha. Jesus deu para você de volta.
Agora você vai ter que decidir. Fico com isso ou sigo a orientação do diabo novamente? Entendeu a seriedade do que eu estou lhe dizendo? Estas outras coisas que entram na nossa vida é o que faz a diferença na nossa história. Presta muita atenção agora nessa parte que você vai entender. Todo mundo fala de São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas teologicamente o verso de São João 3,17 é mais importante ainda do que o 16. O que diz o verso 17? São João 3,17. Por favor, observe isso com cuidado. São João 3,17 diz assim, ó, te assusta. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, o que diz? Fosse salvo. Olha para cá. Jesus não se envolve em condenação. Vou repetir o que eu estou dizendo. Jesus não se envolve em condenação. Ele não veio para condenar, porque condenado o mundo já estava. Ele veio para salvar. Quando Jesus vem na sua vida, ele não vem para condenar você. Condenação é tua situação natural. Condenados já somos. Jesus só vem para salvar. A razão de Jesus vir é esta. Eu venho trocar com você a vida porque você é que precisa. Eu venho resolver o seu problema porque quem tem um problema é você. E alguns de nós ainda dizem, eu vou decidir se eu quero ou não. É como se estivesse morrendo de sede num deserto e alguém chegar com uma água pura e limpa, toma aqui, eu vou pensar se eu vou querer beber. Você entende isso? Isso é muito importante. Veja que em salvação não entram obras. Nicodemos, você tem que entender isso. Não são as suas obras.